coisas que não se veem. Eu estou vivendo isso, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós apresentamos, ó Deus, esse estudo, Pai, que está sendo, Pai, assim, de crescimento, está sendo maravilhoso, ó Deus. Eu te peço que abençoe a vida do pastor Giovanni, de toda a sua família, que tem trazido, Pai, esse estudo para a gente, está sendo um crescimento maravilhoso. Que o Senhor abra, Senhor, a nossa mente, abra o nosso entendimento, e que nós venhamos, ó Pai, exercer a nossa fé ali, em nome de Jesus. Assim, eu agradeço, ó Pai, e já que o Senhor possa abençoar essa aula de hoje. Que seja, Senhor, para o nosso crescimento, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou fechar a câmera aqui, Giovanni, por causa da minha bateria, tá? Tá joia. Tem um carregador aqui que não carrega de jeito nenhum o telefone. Tá bem. Como de praxe, essa aula de hoje nós vamos estar gravando, então, beleza? Tudo bem para todo mundo aí, para a gente gravar esse encontro de hoje? Tudo certinho? Tá bom. Fantástico, estou muito feliz. A Stephanie, então, vai mandar para nós depois um resumo do propósito, de como vai ser esse propósito para o mês de julho. Acho que vai ser um momento assim precioso, vai ser um momento de bênção para a nossa vida. Quero aproveitar aqui e fazer mais 2 convites. O primeiro convite é que hoje à noite o pastor Marquinho, acho que vocês vão lembrar dele, né? O pastor Marquinho, lá da Pura Fé, em Deus, em São Paulo, vai ter uma live às 11h30 da noite, juntamente com o professor, o mestre, pastor Lucas Gomes, uma bênção, um homem de Deus demais. Tive a honra de fazer o seminário com ele. E vai ter esse encontro, essa live hoje às 23h30. Para quê? Para que o Senhor abençoe o nosso próximo semestre. Eu acho que vai ser um momento precioso. Então, se você conseguir, eu sei que o horário é bem esticado, bem estendido, 23h30 não é fácil, né, esse horário, mas se você conseguir, se você puder, participe às 23h30, pastor Marquinho, juntamente com o pastor Lucas Gomes. Gente, é maná do céu o tempo todo, é palavra, é poder, é graça, é oração. São 2 homens de Deus mesmo, que eu honro e respeito a vida deles, tá? O segundo recadinho bem rapidinho é que, lembrando, né, que no mês de julho nós estaremos iniciando uma nova turma do Mind of Christ. Então, você que tiver alguém para indicar, achar interessante para participar conosco do Mind of Christ, da turma de julho vai ser a fase 1, né, essa turma que eu vou estar abrindo. Manda para mim o contato, né? Vai ser uma bênção para nós, vai ser uma bênção para o Instituto, vai ser uma bênção para o nosso ministério. Então, encaminha, que eu acho que vai ser muito bom para nós, tá bom? E também para a pessoa que estiver participando, em nome de Jesus, porque todo esse encontro, né, ele é embasado na palavra de Deus, de muita oração, de muito jejum. Então, é extremamente importante que a gente esteja junto, né? E quanto mais pessoas puderem alcançar, né, essa bênção, vai ser maravilhoso para a nossa vida. Fabi, seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite, a paz. A paz do Senhor, seja bem-vinda. Para quem não conhece a Fabi, ela é a Fabiana Ribeiro. Ela faz parte do Mind of Christ de sábado. Todo mundo conhece, né, a Fabi, né? Acho que não todos, mas é legal. Fabi é legal. Conheço. É sensacional. Muito bem, vamos falar sobre o assunto, então, dessa semana. Papel e caneta na mão, Bíblia. Vamos entrar no assunto dessa semana. Nós vamos falar sobre a inabalável força da verdade. A inabalável força da verdade. E um dos pontos que é essencial e importante para nós conversarmos hoje, iniciarmos essa conversa, é o quê? Que no mundo que nós estamos vivendo hoje, na situação que nós estamos vivendo hoje, no mundo cheio de engano, no mundo cheio de relativismo, a verdade de Deus precisa ser o nosso alicerce. Então, quem conhece a verdade vive de forma verdadeiramente liberta. E nós estamos aqui com a Jéssica. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Cheguei tarde, mas cheguei. Atrasada, mas cheguei. Glória a Deus, seja bem-vinda. Ó, eu vou dar um resumo rapidinho para você, então, e para a Fabi. Primeiro recado mais importante de todos hoje.
A pastora Ana agora está motorizada. Ela profetizou sobre um carro e Deus abençoou a pastora Ana. Ô, Glória! Glória a Deus. Agora a pastora Ana pode ir lá para Bahia conosco visitar a Jéssica. Não, Bahia não. É Goiás, né, Jéssica? Goiás. Goiás! É, Glória. Ai, é brincadeirinha à parte, mas estou muito feliz. Eu estou feliz demais. Se pudesse, eu ia ficar só contando testemunho hoje. Então, nós estamos falando sobre a inabalável força da verdade. Então, no mundo cheio de engano, relativismo, a verdade de Deus é o nosso alicerce. E aqui no Mind of Christ, o que nós precisamos guardar no nosso coração é que nós não negociamos com a verdade. A verdade para nós é algo inegociável. Eu vou contar algumas historinhas aqui. Uma história, no mínimo, para você entender por que é tão importante nós levarmos a sério a questão da verdade. Vamos pensar no seguinte. Imagina um casal. Um casal, né, ali feliz da vida. E aí, só que, infelizmente, né, o homem decide cometer um ato que machuca demais. Ele trai a mulher. Uma traição. E aí, traição, o homem, tal, a mulher traiu, aquela confusão toda. Ao passar do tempo, a mulher descobre. A mulher descobre aquela confusão, descobre. Só que quando a mulher vai questionar o homem decide mentir. Não teve nada disso, não. Eu não fiz isso, não. Não tem nada a ver disso, não. Isso é... Não. Onde você viu isso? Não tem nada a ver. Mentira. Só que, infelizmente, é uma verdade. Vamos lá, mulherada. A traição já complica, né? Só que mentir ajuda ou piora? Quero ouvir vocês aí, minhas amadas irmãs. Piora. Piora, com certeza. A traição já é pesada, mas a mentira é ainda pior. Porque agora, qual que é a situação desse rapaz, né, desse homem? Agora ele tem dois problemas para resolver. A traição e agora a mentira. Como que ele sustenta isso? Então é um exemplo, assim, pesado, triste. Mas é para você entender que numa situação aonde você errou, e esse errar pode ser numa tomada de decisão, pode ser numa compra indevida que você fez, pode ser em uma situação que você se envolveu no seu trabalho, né? Sei lá, você tomou uma decisão e trouxe prejuízo para a empresa, uma decisão que você tomou errado dentro da sua casa, chamou atenção de forma ríspida no seu filho, errou, cometeu um erro, você falhou, você pecou, você tropeçou, você errou. Se você não tiver a maturidade, e a palavra é essa mesmo, para assumir a responsabilidade daquele ato que você teve, mentindo, piora a situação. A situação fica ainda mais grave. Porque agora, não basta mais agora o erro. Agora você vai ter também que sustentar a mentira. Então, por isso que dentro do Mind of Christ, ou dentro da mentalidade de Cristo, a verdade para nós precisa ser algo inegociável. Porque a primeira coisa que nós precisamos lembrar é de João 14,6. Vamos ler o que está escrito em João 14,6? Vamos lá. João 14,6. E disse-lhe Jesus. Quem disse foi Jesus, né? O que ele está falando? Que ele é o caminho e que ele é a verdade. Como que nós vamos negociar com algo, sendo que Jesus fala que ele é a verdade? Como que nós vamos negociar com algo, sendo que Jesus está falando que ele é a própria verdade?
Então, essa verdade precisa ser inegociável. Nós não negociamos com aquilo que o Senhor é. Eu ia falar que ele é, mas ele é na nossa vida. A verdade precisa ser inegociável na nossa vida. Inegociável. E uma das principais armas de Satanás contra a vida do crente é trabalhar com a inverdade, com a mentira. É com o relativismo, em pensar que cada um tem a sua verdade. E não tem cada um sua verdade. O relativismo, ele vem de encontro a bater em João 14,6, que fala que Jesus é a verdade. Aí o relativismo vem falando, não, cada um cria sua própria verdade. Cada um cria sua própria verdade, seu próprio caminho. Ou seja, está indo na contramão de Jesus. Está indo na contramão da verdadeira verdade. Então, dentro do mind of Christ, dentro da mente de Cristo, a verdade é algo inegociável. Mas, pastor Giovanni, eu estou com uma situação aqui terrível. E se eu falar a verdade, vai ter um resultado alarmante. Vai ser péssimo, como diz Giovanni aqui. Mas, para que esse resultado não seja alarmante, péssimo, vou ter que mentir. É só uma mentirinha pequenininha. O que eu faço? Se você me perguntar, eu vou te responder com toda franqueza e sinceridade no meu coração. Nós não negociamos com a verdade. Nós não vamos negociar com a verdade. A verdade é algo inegociável para nós. Então, o relativismo é um problema. Não sei se você sabe o que é relativismo, mas é cada um criando a sua própria verdade. Isso é relativismo. Falsidade, pessoas com máscaras e intenções ocultas. Manipulação, meias verdades, discursos distorcidos. Aparências, vida perfeita nas redes sociais que esconde insegurança, falta de recurso, falta de verdade. Tudo isso gera o quê? Confusão, ansiedade, falta de direção, desconfiança nas relações. As pessoas ficam perdidas em quem confiar, no que acreditar, até em quem realmente elas são. Vamos lembrar da historinha pesada que eu contei para vocês aqui no começo. Bem pesada mesmo. Foi para iniciarmos com tudo aqui. Vamos dizer, então, que a esposa decide perdoar o homem. Ah, vou te perdoar pelo que você fez. Mas seria mais fácil para a mulher perdoar se ele tivesse reconhecido e pedido perdão? Ou ela teve que brigar para até achar a verdade e agora vai ter que perdoar porque ele mentiu e perdoar porque ele traiu? Estou contando uma história bem pesada, tá, gente? É pesada mesmo. Poderia ser outra situação, mas é o que eu quis pesar mesmo a situação aqui. É mais fácil nós encontrarmos o perdão de um caso que já é difícil do que depois de perdoar você olhar para a situação e falar assim, poxa, mas será que ele está falando a verdade? Se você ficar sabendo, né, dessa esposa, ficar sabendo de uma outra situação que de traição de novo, olha só para você ver, ficou sabendo de um assunto de traição, só que dessa vez é mentira, o homem não está traindo, não está tendo nada, não está tendo nenhum caso. Aí ele fala, não, eu juro, não tem nenhum caso. Qual que é o problema agora? A falta da verdade. A falta da verdade. Isso acontece dentro da empresa, gente. Uma pessoa que mente, uma pessoa que vive mentindo, uma pessoa que toda oportunidade que tem, ela mente, ela acrescenta coisas, ela quer falar que tem mais. Na verdade é 3 e quer falar que tem 7. A verdade é que o recurso é tanto, quer falar que tem outro caso. Mentira. O tempo todo com mentira. Quando você está num ambiente onde você sabe que o tempo todo aquela pessoa está mentindo, como que você fica naquele ambiente? Fala para mim, vamos. Como você fica naquele ambiente? Tudo que aquela pessoa falar, o que você acha que vai sair da boca dela? Verdade ou mentira? Responde aí, meninas. Responde, por favor, irmãs.
Mentira. Tá naquele ambiente, o que você vai pensar o tempo todo que vai sair da boca dela é mentira. É mentira. Ou seja, não dá para negociar com a verdade. Mas você está num ambiente onde você sabe que aquela pessoa é uma pessoa de verdade. Aquela pessoa, ela não mente, ela não negocia com a verdade. Ela é uma pessoa firme. Ela assume as responsabilidades, os riscos, os problemas que tiver. Ela assume tudo, fala assim, não, fui eu mesmo que errei. Fui eu que cometi o erro, fui eu que fiz aquilo. E eu já estou corrigindo, já estou tratando, porque eu sei que fui eu a responsável. Ó, aquele caso lá, fui eu que fiz. Fui eu que deixei de fazer. Fui eu que tal. Ou seja, ela assume a responsabilidade. Ela sabe dos atos que ela está fazendo. Ou seja, ela busca o tempo todo ser uma pessoa de verdade. Aí você está num ambiente que você sabe que aquela pessoa é uma pessoa de verdade e ela errou, a possibilidade de você dar para ela uma nova chance é muito maior. Porque você fala, poxa, essa pessoa, ela não mente, cara, ele errou mesmo e assumiu a responsabilidade. Não, ela não mente, ela tomou aquela decisão mesmo, ela errou na empresa, ela errou comigo, ela deixou de fazer, ela deixou de falar, mas ela não mente. É uma pessoa que não mente. É uma pessoa de verdade. É uma pessoa que eu posso confiar, porque eu sei que ela é de verdade. Vamos dar mais uma chance para ela, porque ela é uma pessoa de verdade. Alguém pode compartilhar aí no grupo algum caso que vocês já viveram? Ou de uma pessoa que você fala assim, não, essa pessoa é de verdade. Ou algum caso que você fala assim, nossa, essa pessoa, toda hora que ela falava, é uma pessoa de mentira. Alguém pode compartilhar alguma experiência aí? Meu ex-marido. Você comentou aqui já no grupo. Verdade. É. Quem mais pode compartilhar algum caso aí, meu povo? Que já teve alguma situação que envolveu mentira e ficou aquela confusão, que problema? Alguém quer compartilhar alguma situação? Então, bora lá. Então, vamos seguir. A verdade de Deus, então, é o nosso alicerce. Por quê? Porque nós olhamos, então, para aquela situação que nós já conversamos aqui, sobre atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. E dentro dos atributos incomunicáveis que só Deus tem, é que ele é imutável. Se ele falou uma coisa, ele vai cumprir até o final, ele não muda a sua palavra. Ele é imutável. Nós sabemos que Deus ele é um ser estável. Ele é um ser seguro. Por que nós podemos confiar plenamente em Deus? Porque nós sabemos que ele não é homem nem filho do homem para mentir, nem para nos enganar. Ou seja, nós confiamos plenamente em Deus porque nós sabemos que aquilo que ele prometeu para nós, ele vai cumprir. Aquilo que nós aprendemos aqui sobre a fé, trazer existência, a fé para o nosso meio, é vermos testemunho igual a esse da pastora Ana. E Deus, ele cumpre a sua palavra. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer naquele monte, sai daqui, vai para colar, e vai acontecer. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai declarar que esse carro é seu e ele vai ser depois de 3 meses. Mas a bênção veio melhor que você imaginava, com R$9.000 de desconto. E aparece um cartão do Neida. Do nada aparece um cartão para que você possa alcançar a sua bênção. É Deus mostrando que ele é um Deus de verdade. Ele cuida dos seus filhos. A verdade de Deus é o único fundamento firme que nós temos em meio ao caos. Então, quando nós estamos nela, quando nós estamos na verdade, nós encontramos várias coisas na verdade. A nossa identidade, nós sabemos quem realmente nós somos. Nós encontramos a nossa força para nossas decisões. Que as nossas decisões não vão estar embasadas em engano, em mentira. Não. Nossas decisões vão estar embasadas em verdade. E principalmente também, né, disso tudo aqui, quais são os seus valores? Os seus valores, eles ficam mais sólidos. Eles ficam mais firmes.
quando você trata a verdade como algo inegociável. Eu não negocio com a verdade. Não negocio com a verdade. Quem conhece a verdade vive em liberdade. Em João, capítulo 8, 32. João 8, 32, fala o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. E conhecereis a verdade. Quando nós lemos, então, o texto de João 14, 6, quem é essa verdade que está falando aqui? É Jesus. E conhecereis a verdade, e conhecereis Jesus, e Jesus vos libertará. E conhecereis a verdade, e conhecereis Jesus, e ela vai te libertar. Libertar de quê? Da mentira que diz sobre você. A mentira que fala que você não é amado, que você não é amada. Do engano de que você precisa fingir para ser aceito no meio. Do peso da culpa, da vergonha e da alta punição que é gerado dentro do seu coração. Você é liberto das prisões do pecado, das máscaras sociais. Conhecer a verdade é conhecer Jesus. E quando nós o conhecemos, nós entendemos quem nós somos de verdade. Nós encontramos a nossa identidade. Nós precisamos viver, nós não precisamos viver de aparência. Nós não precisamos viver de aparência. Nós estamos libertos das vozes que prendem, que nos prendem no passado. Porque fala assim, você já está perdoado, você já está liberto, o Senhor já te libertou, mas aí o passado fica lá remoendo. As mentiras são lançadas sobre a nossa mente. Você não foi perdoado. Você não merece o perdão. Você não merece vencer. Você não merece alcançar. Você não merece conquistar. Mentiras são lançadas em nossa mente. Mas quando nós andamos na verdade, quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos quem é Jesus, nós andamos libertos dessas vozes. Quando elas batem em nossa mente, fala assim, eu te repreendo agora em nome de Jesus, porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou em Jesus Cristo. Eu conheço a verdade, porque a verdade me libertou. Você aprende a viver com propósito, identidade e dignidade nessa terra. Em resumo, em um mundo confuso e falso, a verdade de Deus é um lugar seguro. E quando você se firma nela, nada nem ninguém te escraviza mais. Você vive livre de verdade. Nada pode te escravizar mais. Nada. Porque você vive de verdade. Vive de verdade. Mas o ponto aqui que nós precisamos trazer, principalmente para nós que já estamos na caminhada, já estamos firmes no Senhor, é que se nós não andarmos na verdade, nós estaremos andando fora do caminho de Jesus. E a verdade, ela não está somente expressa através da nossa boca, mas ela também é conhecida através do nosso coração diante de Deus. E aqui é um grande ponto para nossa mentalidade, para nós sabermos quem nós somos em Cristo. Porque às vezes nós oramos aqui, Senhor, eu creio na cura, mas aqui dentro tem uma mentira falando, e se ele não fizer? Senhor, eu creio na sua provisão, mas aqui dentro tem uma inverdade falando assim, nossa, mas se eu não der um trabalho, se eu não correr atrás, ele não vai fazer. Você pronuncia aqui, mas o seu coração está falando outra coisa, está mentindo. Você fala a verdade, o que é certo pela sua boca, pelo seu entendimento, você está falando o que é certo, mas o seu coração está enganoso, está mentindo. E aí? Pergunta para nós.
O que importa para Deus? O que sai da sua boca ou a intenção do seu coração? Ou a verdade que está no seu coração? O que você acha? Vamos lá, vou esperar. A Fabi já respondeu 2 seguidas, hein, meu povo? Eu vou esperar mais pessoas responder, por favor. O que Deus realmente quer saber? O que sai da sua boca ou o que está no seu coração? Coração. Coração. Então adianta mentir com a boca para Deus? Adianta só falar alguma coisa? Só seguir uma liturgia? Ou eu preciso falar no coração com a verdade? Sim, Fabi? Mas e se a gente tiver com uma dificuldade de acreditar e em voz, né, falar com o Senhor para colocar essa verdade no nosso coração? Que está tendo essa dificuldade. É essa oração, Fabi. É essa oração que precisa ser feita. Senhor, ajuda a trabalhar o meu coração. Me ajuda a ser uma pessoa sincera de verdade, porque, Deus, eu estou no meio de um caos, eu não estou conseguindo acreditar. É isso que Deus quer ouvir, Fabi. Entende isso? É isso que Ele quer ouvir. Ele quer ouvir de nós falando, Deus, eu não estou conseguindo acreditar. Eu não estou conseguindo ter fé, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor me ajude a ter fé. E pode ter certeza que o Senhor vai trazer situações para alimentar a sua fé. O problema, Fabi, é que nós aceitamos falar em verdades e deixamos nós mesmos ser enganados por nós mesmos, achando que Deus não está vendo. Sendo que Deus, ele conhece e ele esquadrinha o nosso coração. Ele vai no profundo, no íntimo, no secreto da nossa vida, para saber, espera aí, você está crendo mesmo ou você só está falando de boca para fora? Você está confiando mesmo ou está falando só de boca para fora? É orarmos assim, Fábio, falando, Deus, eu preciso de uma provisão financeira. Mas, Deus, eu não estou conseguindo entender de onde o Senhor vai trazer. Deus, eu não sei nem se o Senhor vai trazer, mas eu estou precisando. O Senhor pode me ajudar? Me ajuda, Senhor. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. Eu preciso de auxílio. Ontem eu e Stephanie estávamos no monte. Nós estamos fazendo 40 dias de oração no monte. E aí, nesses 40 dias de oração no monte, ontem foi um dia que a gente falou assim, vamos fazer um momento de oração separado, nós dois aqui, rapidinho. Distanciamos um pouquinho. Porque quando nós estamos um na frente do outro, orando, que é bênção, nós sabemos que existem certas coisas que a gente quer falar para Deus que a gente acaba não falando. Ou a gente acaba falando de forma um pouquinho diferente. No momento que nós distanciamos um do outro, é lágrima correndo dos meus olhos no canto e lágrima dela correndo lá do outro lado. Só deu os narizinhos puxando. Lá no monte. Por quê? Ali é você, é Deus, é eu e você, Deus. Vem cá, Senhor, é isso que está acontecendo. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Senhor, me perdoa por isso. Me ajuda nisso. Me fortalece nisso. Senhor, me dá luz para isso. Me perdoa enquanto esse pecado. Me dê força para aquilo. Ou seja, o Senhor quer ver você no secreto, mas não para você cumprir uma liturgia ou uma programação ou um propósito. Ele quer conhecer você no secreto, dentro do seu secreto. Ele quer saber quem é você, de verdade. Na verdade, ele já sabe quem é você, mas ele quer que você expressa para ele quem é você de verdade. É ser diante de Deus uma pessoa de vidro. Vocês já ouviram essa expressão? É uma pessoa que é transparente para Deus. Para Deus. Você é transparente. Estou lendo aqui dentro da leitura bíblica do McCheyne, do método McCheyne. E aí, essa semana, hoje, né, nós estamos no texto de Salmos 120, 121, 122 ali. Estava nesse texto. E aí, no 120, ele fala assim, ó.
Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Tá aí, Salmo 120, 1 e 2. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora. Versículo 3. Flechas agudas do valente, como brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Ou seja, a verdade. Senhor, me livra da minha boca enganosa. Me livra, Senhor, da minha boca mentirosa. Me ajuda, Senhor, a não mentir mais para as pessoas e para mim mesmo. Como que nós mentimos para nós mesmos? Como que nós mentimos para nós mesmos? É você saber que precisa fazer algo e não faz por causa de uma procrastinação que você mesmo criou para você. Você está mentindo para você mesmo. Você está mentindo para você mesmo quando você vê um concurso público, quando você vê uma porta de emprego, quando você vê uma oportunidade de um negócio, quando você vê uma oportunidade para você avançar, crescer no seu ministério, e você mente para você mesmo, falando assim, eu não sou capaz, eu não consigo. Você está mentindo para você mesmo. Porque quem te capacita é o Senhor. Você está mentindo para você mesmo quando você se limita a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você está mentindo para você mesmo quando você fala que não vou fazer isso não, porque fulano de tal vai achar ruim. Você está mentindo para você mesmo, criando mentiras para que você não avance, você não cresça, sendo que Deus está falando para você hoje aqui, ó, vem da parte do Senhor, para falar com você e para mim também. Não negocie com a verdade. Não negocie com a verdade. Não abra mão de seguir diante do Senhor aquilo que Ele quer para a sua vida. E o que Ele tem planejado para você é bom, é perfeito e é agradável. E eu acrescento, é de excelência para a sua vida. O Senhor, Ele não brinca de ser Deus. Ele não brinca de ser Deus. Quando nós deixamos de viver essa vida de verdade diante do Senhor, nós estamos colocando Deus num cantinho assim, falando assim, Deus, isso aqui não dá para mexer. Isso aqui é demais para mim. Não mexe com isso, não. Sendo que o Senhor te chamou para ser extraordinário, para ser gigante. Então faz uma reflexão aí, mediante a tudo que eu falei até agora. Você sabe qual a importância da verdade para a sua vida? Você se considera uma pessoa que vive a verdade? Eu até acrescento essa pergunta. Você se considera uma pessoa que vive Jesus na sua vida? Porque ele é a verdade. Você negocia a verdade para se encaixar ou ser aceito nas coisas? Cuidado. Existe um ditado que fala que a mentira tem perna curta. E tem. E tem perna curta e quando é descoberta ela tropeça e te arrebenta. Ela atrapalha você de alcançar lugares que Deus te prometeu. Não negocie com a verdade. Não negocie. Ah, Giovana, é uma mentirinha só. É uma mentira. Não negocie com a verdade. Eu estou aqui para dizer isso hoje. Não negocie com a verdade. Mas não tem problema, ninguém vai saber. Não negocie com a verdade. Deus está sabendo já. Da intenção do seu coração. E para que ele te torne uma pessoa excelente, não fique chateadinho com Deus quando ele trazer essa verdade à tona. Porque ele quer você como excelência. Então ele não vai ficar guardando as suas mentirinhas, não. Ou você acha que ele vai ficar guardando as suas mentirinhas? Não negocie com a verdade.
As pessoas podem não concordar com tudo em você, mas quando percebem que você é de verdade, elas vão te respeitar. E às vezes até te darão uma nova chance mediante aquilo que você errou. As pessoas podem até não concordar com tudo que você faz e que você fala, mas elas vão ter que te respeitar, porque você é uma pessoa de verdade. Você é uma pessoa de verdade. Vamos para alguns exemplos bíblicos? Alguém quer comentar alguma coisa? Um espaçozinho aqui para comentar, meus irmãos. Ah, não. Não, parei. Não vou falar mais nada. Eu quero ouvir vocês um pouco. Tá tão lavando a cara que a gente fica calado ouvindo. Não, não, quero não. Aqui não. Mas, Giovanni, isso mexe muito comigo, porque uma das coisas que eu mais odeio na vida é a mentira, né? E eu já acho que comentei isso com você aqui do Vitor, né? Essa idade que ele tá, às vezes contando um trem assim, porque acha que eu vou brigar com ele. Aí, uma coisa que eu falo sempre com ele, nunca traz nada de da rua para casa, né? Você ganhar na rua, você nem avisa o que é, quem te deu, essas coisas. Aí, esses dias, ele trouxe uma nota de R$ 5 para casa. Na hora que eu perguntei, ele falou que achou na porta de casa. Aí, eu fiquei cismada, porque eu sei quando ele conta uma mentira, sabe? E aí, Aí eu falei assim, vou fazer uma brincadeira com ele sobre contar a verdade. Só que ele vai ter que contar a verdade e sabendo que eu já sei a verdade. Então, se ele contar a mentira, eu simulei, né? Eu não sabia nada. Mas ele vai ter que me contar como se eu tivesse, se eu sabendo a verdade. Se ele errar, se ele contasse a mentira ali e eu descobrisse, eu já soubesse que é mentira, ele ia pagar uma prenda. Aí ele me contou o negócio do dinheiro, que realmente o dinheiro, quem deu ele foi uma amiguinha da escola, só que ele ficou com medo porque eu não aceito o dinheiro dos outros aqui em casa. Olha pra você ver. Aí eu falei, por que você não contou a mentira? Aí, só que esse dinheiro, o que acontece? Como ele não me contou a verdade, eu peguei os R$ 5, rasguei e joguei no vaso. Falei, eu vou saber de onde veio esse dinheiro, né? Aí, beleza. Só que no dia que eu joguei no vaso, ele viu um pedacinho, aí eu fui e falei com ele assim, que era um dinheiro de mentira, quando ele perguntou, né? Aí na discussão com ele, eu falei, você nunca mais me conta algo de mentira, nem que seja com medo de eu brigar com você. Aí ele falou assim, mãe, mas você também me contou uma mentira. Qual que é a diferença? Você me contou uma mentira porque você jogou dinheiro no vaso e falou que era um dinheiro de mentira. Então, assim, aí ele falou assim, você me pede para não mentir para você, mas você mesmo tá mentindo para mim? Aí eu falei, putz, grila, é real. Então a gente tem que tomar cuidado com as mentiras, né? Porque independente de qual seja, ela não é diferente de uma mentira que seja uma mentirinha para tampar uma coisa boba para uma criança ou uma mentira grande, né? Ela chega no céu da mesma forma. E como eu estou ensinando ele sobre mentira, sobre essas questões de mentira, ele lavou minha cara nesse dia, sabe? Eu fiquei pensando, falei, poxa, realmente, o que eu contei para ele também foi uma mentira. Como que eu quero exigir dele uma verdade se eu estou contando uma mentira para tentar achar uma verdade dele? E é isso, assim, e é aprender em cada dia, né? Fantástico esse exemplo, porque o que nós estamos falando é sobre o negócio do nosso dia a dia. É assim que tem que ser. O que mais? Vamos lá, vamos compartilhar mais, meu povo. Eu acho que. Fabinho, pode. Depois eu falo. Não, eu não ia dar opinião, não. Eu ia fazer uma pergunta. Não sei se vai saber me responder, né? Mas é uma dúvida que fica na minha cabeça. Em uma situação de moderada a grave, aí vou dar um exemplo. Supondo a atitude de Deus, eu não sei o que Deus faria nessa situação, por isso que eu estou perguntando. Uma situação que envolve uma família. E aí aconteceu uma traição, só que é uma família já bem estruturada, pessoas mais velhas, né? Maduras, vamos dizer assim. Não é casal novo. E aí tem a hipótese de ter havido traição, mas o Senhor, Deus, né, não trouxe à tona para proteção do matrimônio. Isso seria possível? Assim, da parte do Senhor, ou você acha que não? E apesar de a qualquer circunstância, né, a verdade viria e depois Deus restauraria, se fosse o propósito? Eu fico, né, me questionando sobre isso, em questões mais sérias, assim.
Ó, eu penso que, também não sei se está certo não, tá, Fabi? Vamos deixar pro mestre aqui responder, mas aí vamos ver. Mas Deus, ele não habita na escuridão. A primeira coisa que Deus fez quando ele foi criar a terra, ele disse, haja luz. Né? Então, mesmo que seja para restaurar. Da mesma forma que ele não habita na escuridão, ele não habita num coração orgulhoso, sabe? Eu creio que ele quebrantaria os corações para que houvesse o perdão. Porque, Deus fez isso para preservar, porque ele conhece o coração. Não, nosso Deus é um Deus de uma palavra só. Ele é o Deus que quebranta, ele é o Deus que restaura, ele é o Deus que transforma, ele é o Deus que muda tudo, né? Então, eu acredito que Deus, ele não esconderia. Porque se Deus tampasse o sol com a peneira, ele não teria perguntado para Caim, cadê Abel? Porque ele perguntou para Caim, cadê o seu irmão? E aí o irmão ainda responde, né? Eu por acaso sou guarda do meu irmão? Tentando esconder uma meia-verdade, né? Por acaso eu sou um guarda do meu irmão? Olha aí a meia-verdade. E aí o Senhor trouxe luz imediatamente nesse caso. E aí teve um caso assim parecido com Sara e Abraão, né? Abraão mentiu que Sara era sua irmã, um homem de Deus, ungido, pai de multidões, cheio de promessas, mas mentiu. E aí quando ele mentiu, Deus trouxe luz e fez ele passar vergonha. E aí o rei ainda fala com Abraão, quase que o Deus Todo-Poderoso mata nós todos por causa da sua mentira. Olha que loucura, você não pode mentir assim. Ainda dá um puxão de orelha a Abraão. E tem mais um caso que é o de Davi. Davi mentiu, era o grande. Nossa, Davi era todo poderoso, o rei ali, né? O homem segundo o coração de Deus. Mas ele mentiu, matou Maria de Betseba. E aí Deus podia ter deixado pra lá. Não vou mexer com isso não, porque vai escandalizar. Mas o Senhor mandou o profeta lá. Mandou Natan ir lá. Com sabedoria para falar sobre aquele assunto. E aí trouxe a verdade à tona, sabe? Davi e Betseba podia só ter continuado vivendo. Mas como o Senhor, ele traz luz, não tem jeito. Aquela frase, mentira tem perna curta, não é uma brincadeira, né? É uma realidade que acontece inúmeras vezes. É a minha opinião. Que opinião longa, né? Maravilhoso. É baseado na palavra, já entendi tudo. Giovanni, liga o microfone. Tá me ouvindo agora? Agora tá. Tô falando igual o pobre na chuva aqui. Mas, assim, 2 exemplos que foram maravilhosos. Vários exemplos aqui. E o de Davi e Betseba é o clássico para te responder, viu, Fabi? Deus poderia ter deixado escondido a situação de Davi e Betseba. O plano maligno de Davi, o primeiro, que era esqueci o esposo de Betseba. Urias poderia ter se coabitado com Betseba e nascido um filho. Ele poderia. Olha o plano maligno de Davi dando certo e Deus encobrindo a mentirinha, o erro de Davi. Poderia. Mas aí o coração de Urias falou, não, eu não posso estar aqui. Você acha que, sério mesmo, que era só o orgulho, o ego total de Urias que fez com que ele não deitasse na sua cama naquela noite, depois de longos dias de guerra, sendo que o rei chamou ele para estar lá? Vamos pensar que Deus não mexeu lá no ego dele e falou assim, filho, olha aí o que está acontecendo, você não deveria estar aí, né? Isso é a consciência falando, é o Espírito Santo trazendo luz. E ele cumpriu, ele honrou, né? Ou seja, eu acho que a resposta melhor de todas é essa de Davi e Betseba, viu, o Fabi? Bacana? Sim. Mais alguém poderia compartilhar alguma coisa? É gostoso isso. Pastora Edivânia, pastora Ana. Eu ouvi uma pregação do pastor Hernandes, que ele, um testemunho, né, que ele contou no meio da pregação, que os filhos de uma senhora ligou para ele e falou que ele precisava fazer uma visita para ela, porque ela estava em depressão há muitos anos, não saía do quarto. E ninguém sabia por quê, ela só queria se isolar mesmo, e não falava para ninguém.
E aí ele foi, fez essa visita para ela, pediu para ficar a sós com ela, foi pro quarto dela, conversou com ela. E ali, naquele momento, ela falou com ele que ela não se perdoava, porque no início do casamento dela com seu esposo, ela traiu ele. E ela levou isso, essa mentira, durante anos, e ele havia falecido, tinha acho que 1 ou 2 anos, e ela não se perdoou no início da jornada por não ter contado. Ela vivia com aquela culpa e o medo de contar. E depois ela ficou com uma depressão mais grave depois que ele faleceu, porque aí ela ficou com essa culpa dele ter partido e ela não ter contado. Aí ele foi e ministrou cura sobre a vida dela, explicou tudo direitinho, que ela não podia ficar assim, que é algo que já aconteceu, que Deus também é o Deus da cura, da libertação, né, e que perdoa pecados também. Resumindo, ela carregou essa culpa, depois que o marido faleceu, piorou, porque aí que a culpa veio dobrada, né? E foi o exemplo que ele deu, que tem pessoas que estão assim, no caso da depressão, porque fazem coisas, mentem, e depois não têm a coragem de assumir. E aí cai naquela dor profunda e não consegue falar para ninguém. É entre ela mesma, assim. Ela acha que é imperdoável, não sei, né? E é vergonhoso. Ela falou que tinha essa vergonha, que jamais queria falar disso com os filhos, o que os filhos pensariam dela naquela idade, por que ela fez aquilo com o pai deles, né? Então, assim, para mim foi uma história impactante, juntando com essa pergunta que eu te fiz. Ali eu já fiquei assim, né? Meu Deus, olha o impacto da mentira, o que causou, né? Perfeitamente. Porque o problema ali que escravizou ela durante anos não foi o pecado, foi a mentira, foi a inverdade. Então aí, ó, mandei no grupo para nós aí uma tabela de 5 situações aí simples de uma pessoa de verdade e uma pessoa de mentira. Abre aí no grupo aí, abre aí a tabelinha que eu mandei para vocês. Aí fala lá, ó, uma situação então, um erro cometido. Uma pessoa de verdade assume com arrependimento. Esse assumir com arrependimento é maturidade, gente. É maturidade isso aqui, né? Uma pessoa de mentira esconde, justifica ou culpa outras pessoas. Qual a consequência bíblica disso? Para a pessoa de verdade, a verdade liberta. E para a pessoa de mentira, a mentira vai escravizar ela pelo resto da vida, ou até ela encontrar o perdão, que foi a ótima história contada da Fabi, que eu já ouvi nessa pregação também do Hernandes, que é maravilhosa, e não dá para negociar com a verdade. Um outro caso, ó, conflito com alguém. Uma pessoa que é de verdade, ela fala com amor e sinceridade. Tem uma passagem em Provérbios, eu acho que é 25, que fala o seguinte, ó, é melhor a ferida de um amigo do que um beijo de um inimigo. O que significa isso? É melhor ter um amigo que fala com amor e sinceridade, mas na intenção de fazer progredir, de te fazer crescer, de te fazer melhorar, do que receber um beijo de um Judas. É isso. Fala ou evita ou fala pelas costas. Aqui, uma pessoa de mentira, quando tem conflito com alguém. A consequência bíblica: a verdade promove paz. A mentira causa divisão. Uma outra situação, testemunho diante dos outros. É coerente com o que prega, então, a pessoa de verdade. A pessoa de mentira vive só de aparência. Consequência bíblica: o Senhor conhece o coração da pessoa de verdade, da pessoa de mentira. Aqui, oferta ou serviço a Deus. Pessoa de verdade dá com sinceridade e propósito, dá com alegria. A pessoa de mentira faz para impressionar. Ananias e Safira. Consequência bíblica: Deus rejeita a hipocrisia. Rejeita. Ele rejeita a hipocrisia. E expõe, tá? Expõe mesmo. Porque ele prefere te expor, te ferindo, do que perder você para o inferno. O chamado ao ministério, a situação, assume sua identidade em Cristo. A pessoa de mentira copia, imita ou vive sobre máscaras.
A verdade, então, revela propósito, revela quem você é em Cristo. Então, quais são os benefícios de uma vida de verdade? É uma pessoa transparente. A verdade protege sua consciência e te dá descanso em Deus. A sinceridade, porque a sinceridade abre portas e cria conexões profundas com as pessoas. Não é tão bom você lidar com pessoa que é sincera? Sincera. É bom demais de trabalhar com quem é sincero. Assim, sabe? Não é sincericídio, não. Fica falando tudo, qualquer coisa, de qualquer jeito, qualquer lugar. Não é isso, é sincero, uma pessoa sincera, que abre o coração, que compartilha as coisas. Pode falar. Esse negócio de verdade relativa é tão engraçado que nós mulheres usamos muito isso, né? Em várias situações, a amiga fala, amiga, essa roupa minha tá boa? Aí a amiga, tá ótima, tá linda. Nossa, amiga, você tá brilhando. E lá no fundo você tá, misericórdia, Jesus, cadê o pano dessa saia? Eu não usaria. Mas não é para cometer um sincericídio, né, nesse momento. Mas é o momento de você usar a sabedoria que Deus te dá. Tem que ter sabedoria, né? Irmã, não é o meu estilo, né? Você pode falar assim, não é o meu estilo, irmã. Mas se você gostou, tá na bênção. Né? Você não precisa mentir. Mas a gente usa muito isso, principalmente quando tá curta essa saia, tá transparente. Não, não tá não. E aí, além de pecar, você deixa a irmã pecar junto também. Verdade. E faz outros pecados. E faz outros pecados. Olha só. Tem acontecido isso comigo, o Giovanni, Stephanie. Tem uma menina que a gente conversa muito, né? Ela mora lá no outro estado e tal. E aí ela fica naquela negócio de postar Instagram, que é solteira, né? Que é mulher solteira, que é muito plena, não sei o quê, só que ela sempre cai em pecado. E quer voltar para a igreja não consegue. Aí ela, não sei o que, eu falei, olha, pode falar a verdade? Você tem que falar, ó, é assim, eu falei com ela, me desculpa, eu vou dar minha opinião, já que você tá pedindo, né? Tá falando comigo. Se você não consegue se manter, vamos falar, né? Em castidade, tentando não pecar, mas você só fala disso no seu Instagram, você vai trair só isso, minha querida, não tem como. Você não tá pronta para ter um relacionamento. Se estivesse pronto, você não caía tanto em pecado. Né? Porque se ela tivesse pronta, ela não caía tanto em pecado. Aí eu falei assim, ó, não tô te julgando. Mas o que eu vejo é isso. Eu falo, mulher não sei o que, solteira, mas fico de entreposta no Instagram, biquíni, bunda de fora, não sei o que. Como é que ela não quer pecar? Ela tá abrindo a porta ali pra Satanás ir lá e pegar na fraqueza dela. Aí não tem jeito, né? A gente não consegue segurar, né? Mas assim, eu falo de coração pra ela, porque eu gosto dela, sabe? Mas eu não chego falando assim, você tá indecente. Não falo isso, não. Eu só falei com ela, assim, você não pode falar de algo que você não domina ainda. Você não tem, sabe? Você não tá plena como solteira. Senão você não ficaria tão fraca perto de um homem. E o Satanás, ele vai usar isso, né, Giovanni? Vai usar isso contra a vida da gente. É aonde tiver oportunidade para destruir a sua vida, ele vai fazer. Uhum. Ele vai fazer de tudo para destruir sua vida. E aí vem um ponto aqui para a gente acrescentar. Olha só para você ver. Ele vai fazer de tudo para destruir sua vida. Aí você ainda aceita viver em mentira? Abaixei. Você ainda aceita viver em mentira? Ele já quer destruir sua vida. Ainda aceita viver em mentira? Não dá, não pode. Foge. Foge. Não negocie com a verdade. Olha mais benefício aqui, ó, de uma pessoa que tem a vida de verdade. Sabedoria. Sabe por quê? Provérbios 12:19. A verdade anda junto com a sabedoria. Provérbios 12:19. A verdade anda junto com a sabedoria. Você quer ter sabedoria? Seja uma pessoa de verdade. Você quer ser uma pessoa de verdade? Busque a Deus sabedoria para lidar com as coisas, para lidar com as situações. Pode falar. Nossa, eu tô muito falante, né? Mas deixa eu contar aqui uma coisa da minha vida que eu acho que não é possível que aconteça só comigo. Essa questão de verdade, eu tenho trabalhado muito isso em mim. Tenho pedido a Deus para me ajudar, né, gente? Porque a gente tá falando aqui, mas nós somos seres humanos e erramos, enfim.
E aí, essa semana, eu fui mandar um áudio para uma pessoa. E, gente, quase que eu me peguei mentindo uma coisa tão pequena. Fui mandar um áudio para ela. E aí, eu falei assim, no áudio: não, porque eu tô indo para São Paulo a trabalho. E aí, não vai dar tempo de eu voltar. E não vai dar tempo de pegar. Já coloquei, filha. E não vai dar tempo de eu fazer o que a gente combinou de fazer e tal. Aí, eu parei de gravar o áudio, olhei pro Giovanni e falei assim: Mo, quase. Pra que eu tô mentindo? Aí o Giovanni perguntou: o que você tá falando? Falei, falei que a menina que eu ia pra São Paulo a trabalho e tal. Eu estou indo pra São Paulo, mas não é a trabalho. É pra uma prova da faculdade. Só que eu não queria falar que era pra uma prova da faculdade. Aí eu falei: então fala que eu estou indo resolver um problema. Pronto, mas não precisava mentir. E de fato eu fui resolver um problema, né? Só não quis expor que era faculdade por outros motivos pessoais. E aí eu fui e falei pro Giovanni: pra que eu tô mentindo uma coisa tão pequena? E parece idiota, parece bobo, mas é mentira. De toda forma, se ela depois pergunta: seu trabalho deu certo? Eu tenho que sustentar. Eu falar: que trabalho? É no trabalho que você vai fazer em São Paulo? Mas eu não fui fazer trabalho, não. Eu fui. Nossa. Imagina. Então, assim, a gente tem que se policiar todos os dias nas pequenas coisas mesmo. Exatamente isso. Ou seja, quer ter sabedoria? Ande na verdade. Não negocie com a verdade. E eu quero até trazer aqui, irmãos, sobre essa questão mesmo. Eu tô falando aqui, mas eu não sou perfeito, tá? Tem hora que, igual a Stephanie contou aqui o caso, tem hora que a gente se pega ali mentindo. Se pega ali na situação, você vai e tal, tá indo, você olha e fala: opa, eu confesso a você que eu faço isso. Eu faço isso, tá? Eu volto. Irmão, não, peraí, eu tô enganado. Não é isso que aconteceu, não. Foi isso, foi isso, foi isso. Porque na rotina do negócio, no dia a dia, na correria, o seu corpo, sua mente, ele quer sobressair. Ele quer sobressair das pessoas, ele quer sobressair do outro, ele quer ser melhor, ele não quer expor situações frágeis, dificuldades, ele não quer expor. E, gente, você não é obrigado a expor as coisas. Às vezes é melhor você falar assim: para mim não mentir para você, eu não quero falar agora sobre isso, tudo bem? É isso. E pá, você não precisa falar, você não é obrigado a falar. Você não é obrigado a falar, mas você não pode negociar com a verdade. Eu não vou mentir para mim omitir. Eu não vou mentir para me omitir. Eu vou mentir aqui só para me omitir aquele caso. Deus te conhece. E você está aqui no Mind of Christ na fase 2. Você saiu da fase 1 já está tomando um pescoço de peru com arroz e feijão. Já está comendo uns negocinhos mais sólidozinho. Não dá para negociar com a verdade. Não dá para negociar com a verdade. Porque o Senhor, ele tem um propósito maravilhoso na sua vida. Eu creio que aqui tem pastoras, tem evangelistas, tem profetas, tem mulheres de Deus que vão andar debaixo da dispensação do Senhor. E ele não vai negociar a sua vida, ele não vai negociar o seu propósito. Então, se ele tiver que te expor, como ele fez com Davi, através de um profeta, mas para que você ande segundo o coração dele, ele vai te expor. Então, deixa eu te contar um negócio. Não minta. Não minta. Deus vai te pegar. Ele vai te pegar, vai te expor, e você vai ficar tristezinho. Não faça isso. Não negocie com a verdade. Um quarto benefício é a liberdade espiritual. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você anda na verdade, você não vai ser aprisionado por mentiras que você está contando por aí. Tendo que sustentar mentiras para que você não seja pego no laço do passarinheiro. Não negocie. E o quinto ponto, você vai alcançar intimidade com Deus. Porque o seu coração será de verdade. As suas palavras serão de verdade. As suas atitudes serão de verdade. É melhor você chegar diante de Deus. É melhor nós chegarmos, tá? Eu me incluo demais nisso. Nós chegarmos diante do Senhor com o nosso coração sincero, com o espírito de verdade, falando assim: Senhor, hoje eu não estou conseguindo nem orar. Do que seguir uma liturgia de oração, seguir um Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Aí a oração do Pai Nosso não se torna uma oração, se torna uma reza.
Porque você só está seguindo a linha, mas você não está sendo sincero. Você está esquecendo daquela tão importante parte. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado. Você esquece, você entra na rotina. Ou seja, é melhor chegar diante do Senhor e falar, Senhor, me dê palavras para orar, porque hoje eu não estou conseguindo orar. Eu estou cansado. Eu estou triste, estou afadigado. Estou sem fé. Do que não orar, entenda isso. Do que não orar, ou de que no momento está orando, não ser sincero. Então, para ser uma pessoa de verdade, nós precisamos, primeira coisa, saber quem somos. Qual é a sua identidade em Cristo? 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Identidade firmada em Cristo. Você precisa saber quem você é. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filha amada do Deus Pai, que entregou Jesus Cristo na cruz do Calvário para morrer em seu lugar. Então não existe mais condenação, não existe mais perseguição, luta, provação que você não possa vencer, porque Cristo já te deu a vitória. Ele está com você, ele já venceu o mundo. Entendemos que quem nós somos em Cristo, quem mente vive para agradar os outros, quem conhece a verdade vive para agradar a Deus. E nós estamos aqui para agradar a Deus. Segundo ponto, para que você possa ser uma pessoa de verdade, você precisa saber escutar. Porque muitas mentiras surgem por má interpretação das coisas. Quem escuta com sabedoria evita fofoca, julgamentos precipitados e confusão. E principalmente, quando você sabe escutar, você vai aprender a ouvir o puxão de orelha. Porque você errou. Porque você errou. Tô vendo a minha filha aqui, a Giovana, e aqui em casa a gente segue isso muito firme, tá? Nós sabemos que nós erramos. As nossas filhas erram. Mas quando elas erram, nós estamos aqui prontos para fazer a correção e elas continuarem a vida. Sem castigo, sem cantinho do pensamento. Mas quando elas erram em mente, não. O negócio fica complicado. Não fica, Giovana? Fica. Um dia eu tava lá, aí eu menti. O meu pai me colocou de castigo sem televisão por 24 horas. Por quê? Não era por causa do erro. É por causa da mentira. Quem não vai errar, gente? Quem não pecou, que atira a primeira pedra. Quem não vai errar? Vai errar. Mas agora, mentir? Não, isso é decisão. Isso é decisão. Isso é caráter. Isso é valor. Prefere mentir do que tratar as coisas e resolver os problemas. Não, preciso pegar mais firme para isso. Porque aqui nós não vamos negociar com a verdade. O terceiro ponto, para você ser uma pessoa de verdade, nós precisamos saber quem é a verdade. E nós já sabemos quem é a verdade. Jesus é a verdade absoluta. Só precisamos viver na verdade se formos guiados por ele. Você fala, Júlio? E depois daquele dia que você ficou da mentira, eu nunca mais... Aí, olha só pra você ver. Vocês ouviram aí, meu povo? Depois que explicamos sobre a mentira, nunca mais. Ou seja, dentro de casa nós precisamos seguir isso. E às vezes ouvir uma situação igual a Érica expressou para nós aqui, compartilhou. E gratidão por compartilhar. Quando eu estou exigindo dos meus filhos a verdade, meu filho, não mente não, porque senão a casa cai. Entende? Então é uma prática. Eu não vou mentir. Sabe por que eu não minto? Porque o meu pai, ele não negocia com a verdade. Olha só. Aí você acha que eu tenho o direito de mentir? Não posso. Nós aprendemos aqui com a nossa irmã Érica. Não podemos. Não podemos. Porque eles veem as coisas. E na ciência, para nós terminarmos aqui o nosso encontro de hoje, fala que a verdade não dói. O que dói é viver mentindo.
Uma base científica, estudiosos em neurociência mostram que mentira aumenta o estresse, ativa o sistema límbico e pode levar a doenças psicomáticas. Viver com autenticidade, por outro lado, fortalece a autoestima, reduz a ansiedade e melhora os ressentimentos. Gente, viver na mentira é difícil demais. Eu me lembro, nossa, eu menti igual não sei o quê. É difícil demais. É difícil demais, gente. Você tem que ficar o tempo todo ligado, aceso, para você não cair em contradição. Mentira é difícil demais da conta. É muito difícil, é estressante a mentira. E quando tá te questionando, né, foi uma situação que eu vivi, quando tá te questionando sobre aquela mentira que você tá contando, normalmente a pessoa quer defender aquela mentira gritando, no estresse, na raiva, e tal, é porque você não acredita em mim. Não minta. A mentira pode até te proteger do agora, mas é a verdade que vai te sustentar no seu futuro. Anota essa aí merece ir pro Instagram, ó. A mentira pode até te proteger do agora, mas é a verdade que sustenta o seu futuro. A mentira pode até te proteger do agora, mas é a verdade que te sustenta, que sustenta o seu futuro. Oi, Jojo. Tá. Amém? Alguém quer compartilhar mais uma coisa? Nós encerramos por aqui, então, o tema de hoje. Por favor, Jéssica, pastora Ana, compartilhem com nós aí o que vocês acharam, quais são os pontos que vocês acharam importantes e relevantes para o nosso encontro de hoje. Pode ser uma por vez, viu? Jéssica primeiro. Ô, Jéssica. Porque eu primeiro, a pastora Ana escutou do início aí a aula, você me Você põe também, nessa você coisa, também, você também. Você chegou na hora certinha que ia começar. Amém, glória a Deus. É verdade, a verdade é uma verdade. Vou botar assim, e ela liberta mesmo. Quando a gente mente, o fardo começa a ficar pesado, igual você falou, que você tem que sustentar aquilo, e aquilo vira uma bomba em sua vida, e é que nem uma bola de neve que só vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando você vê, toma uma proporção tão grande que você nem sabe como é que você vai sair, ou seja, sabe, mas não quer sair do jeito certo que tem que sair. Então vira uma confusão total. E Jesus está, glória a Deus, né, que ele nos traz a luz, né, que ele é a verdade, a vida, né, e que a gente tem que se manter firme, e atento, igual a Stephanie falou. Já me peguei também mandando um áudio assim no meio, epa, por que eu tô tentando falar mentira se não tem necessidade? Já teve momentos que, para minha patroa mesmo, já teve momentos que eu queria faltar no sábado, eu falei, epa, não vou falar isso não, porque se eu quero faltar para mim fazer um estudo ou descansar, por que eu não falo logo para ela, me libera aí do sábado, para que eu vou mentir? Como eu já vi mesmo no meu serviço, colegas de trabalho falando que estava no médico, e a patroa pegar numa loja, pegar numa padaria, pegar numa festa. Não é pior? É melhor você falar a verdade. Hoje eu não vou vir por causa disso e disso. Hoje eu não vou vir porque eu estou me sentindo muito cansada, não estou aguentando. Ela vai te dar uma reclamação? Vai. Você vai perder alguma coisa? Vai. Mas você vai estar leve, tranquilo, em paz com quem você tem que estar em paz, que é com Deus, né? Essa aula foi uma bênção, como todas têm sido, né? E eu só tenho a agradecer a Deus por cada aula que vem cada dia mais abrindo os nossos olhos e nos mantendo mais conectados em Deus, em fazer a vontade de Deus, fazer o que é correto. Glória a Deus. Pastora Ana. Nossa, essa aula aí é muito forte, sabe?
eu sou uma pessoa, assim, que eu não gosto de mentiras. Já aconteceu, né, quando estávamos no ministério, e aí do nosso pastor chegar para a gente, né, e conversar com a gente, e aí ele abordou uma situação, e aí eu e meu marido, né, nós estávamos juntos, e aí meu marido, às vezes, ele gostava de esconder, omitir a verdade, o negócio dele era esse, omitir. Para mim, omitir e mentir é a mesma coisa. E aí ele questionou e tal, eu peguei e falei a verdade, ele olhou para mim assim e ficou bravo depois comigo, e disse, mas não tinha necessidade dele saber disso e disso. Eu falei, tá, mas o porquê que eu iria mentir? Eu não iria me sentir bem, e a gente não pode mentir, que eu ia mentir para ele, mas para Deus, não tem como eu estar mentindo, sabe? Então, assim, foi uma luta muito grande por um bom tempo, né, até ele aprender que não se deve omitir, não existe isso de omitir. Temos que falar a verdade, doa quem doer, se tivesse que ser punido, seríamos punidos, mas pelo menos estaríamos ali com o coração leve, sabendo que nós não estávamos mentindo nem para o homem e nem para Deus. Né? Então, assim, não adianta a gente mentir, porque Deus conhece e sonda os nossos corações, os nossos pensamentos, então, falar a verdade sempre, isso é muito, muito importante. Essa aula foi, assim, top, top mesmo, viu? Deus abençoe. Glória a Deus. Alguém quer compartilhar também alguma coisa, então, para fecharmos? Não é nada da aula, não. É só parabéns, pastora Ana. Ê, feliz demais pela sua conquista, pela bênção que Deus derramou sobre a sua vida. Eu creio que em nome de Jesus vem mais por aí. A próxima em nome de Jesus é eu, Senhor. Amém, amém. Obrigada, Jéssica. Deus abençoe grandemente. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que eu falei, vou ter que compartilhar no grupo, não tem jeito, né? Que quando a gente conquista algo assim da parte de Deus, temos mesmo, né, que tá falando. Gente, muito, muito obrigada mesmo, viu? Estou muito feliz. Obrigada. Todos nós estamos, eu tenho certeza, tá, pastora Ana? Todos nós estamos e vamos compartilhar, né? A Jéssica vai contar o testemunho dela também, a Fabi, a Érica. Nós vamos, estamos felizes, porque o Senhor tem preparado coisas maravilhosas para a nossa vida, eu tenho certeza disso. Vamos orar então para fechar o nosso encontro de hoje? Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por esse momento. E eu te agradeço, meu Pai, pela sua verdade. Eu te agradeço pela sua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor, meu Pai, tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido. Muito obrigado, Senhor. Meu Deus, eu quero apresentar aqui cada vida aqui, meu Pai, nessa noite. A vida da nossa irmã Edivânia, que teve que sair, meu Pai, às 8 horas por causa do seu compromisso das 8. Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, o seu ministério, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, os seus negócios, o seu trabalho. Deus, que ela venha prosperar e venha avançar. Deus, eu abençoo, meu Pai, a vida da pastora Ana. Deus, e sou grato ao Senhor pelo que o Senhor, meu Pai, já tem feito na vida dela. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa provisão, por esse presente, por esse milagre. Deus, que eles possam desfrutar desse momento. Meu Pai, que eles possam, meu Pai, alcançar lugares. Meu Pai, que antes era tão difícil de chegar. Meu Pai, agora eles possam ir em paz, voltar em segurança, possam chegar em lugares inimagináveis, porque o Senhor trouxe a proporção, trouxe a oportunidade para que eles possam prosseguir e avançar diante do Senhor. Eu agradeço, Senhor, pela sua provisão, pela fé da nossa pastora Ana, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dela, Deus. Eu abençoo a vida da Fabi, Deus, em nome de Jesus, a sua família. Deus, que ela venha continuar, meu Pai, crescendo diante do Senhor, que ela possa continuar, meu Pai, fazendo, meu Pai, questionamentos, meu Pai, relevantes, iguais foram feitos hoje, para que ela possa, meu Pai, continuar crescendo, para que todos nós possamos, meu Pai, continuar avançando na tua presença, porque nós queremos, sim, Deus, ser pessoas de verdade, queremos ser pessoas, meu Pai, que andam debaixo da direção do Senhor, do amor do Senhor. Então abençoa a vida da Fabi, abençoa a família dela, abençoa, meu Pai, seus negócios, meu Pai, em nome de Jesus, seu esposo. Deus, que tudo que ela fizer venha prosperar, venha avançar, porque o Senhor tem sido com a Fabi, em nome de Jesus. Abençoa também a vida da Érica, Deus, em nome de Jesus. Abençoe seu trabalho. Deus, que novos contratos sejam fechados.
Deus, que novas parcerias sejam alcançadas, Deus, em nome de Jesus. Esteja guardando a sua família, esteja guardando a sua casa, livra ela, meu Pai, de toda perseguição, de toda obra contrária, de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue com a Érica, continue fazendo, continue, meu Pai, avançando, meu Pai, na tua vontade. Eu creio, meu Pai, que o Senhor tem um chamado maravilhoso para a tua serva, Deus, e ela possa estar com o coração em ti, para cumprir, meu Pai, esse propósito com excelência, em nome do Senhor Jesus. Eu apresento também, meu Pai, a vida da Jéssica, Deus, em tuas mãos. Meu Deus, que ela possa continuar, meu Pai, crescendo, que ela possa continuar, meu Pai, amando ao Senhor, que ela possa continuar, meu Pai, anunciando o evangelho com paixão, com amor. Meu Pai amado, que ela seja verdadeiramente uma evangelista, que ganha almas para o Senhor, que ela possa, meu Pai, continuar pregando o teu evangelho, meu Pai, com excelência, com verdade, em nome do Senhor Jesus. Abençoe sua família, blinda sua casa, meu Pai, de qualquer tipo de ataque maligno, qualquer tipo de avanço de Satanás, Deus, em nome de Jesus, que ela possa prosseguir diante do Senhor. Nós abençoamos esse encontro, Deus, que o Mind of Christ verdadeiramente possa ser um canal de bênção para ajudar, meu Pai, nossos irmãos, nossas irmãs a avançarem, a crescerem em Ti e serem pessoas, meu Pai, que têm a mentalidade de Cristo e que não negociam, meu Pai, com a verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio e abençoo cada vida e cada família aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que acredita, diga amém. Amém. Glória a Amém, amém. Deus. Que o Senhor abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. E até semana que vem. Até. Tchau, gente. Com Deus Deus. abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.